voltando ao 4x1, né? Perdemos. Dorival Rua, que não dava mais mesmo, realmente. Infelizmente, ele mesmo sabe, um cara muito sério, mas sim, não tava rolando. Eu acho que todo mundo fala a mesma coisa do Dorival, porque ele também veio aqui, também conheci ele pessoalmente. Cara sensacional. Sensacional, só que não deu. A seleção ficou grande demais pra ele E tá sendo grande, acho que pro Guardiola, pro Tele, pro Zagallo, pro qualquer um. E aí, o que a gente tem na pauta aí é o Jorge Jesus, certo? Sim, parece que é a prioridade. E parece que é o que vai rolar e tal. Ele tá disposto a já largar o logo depois da Copa da Ásia. O Jorge, por ele assumiu o Flamengo, a seleção e mais um terceiro continente à escolha, né? E, cara, dentro das opções que a gente tem, ele é o cara mesmo pra gente? Então, Jorge Jesus. Ele montou, repito, o melhor time que eu vi no Brasil e na América do Sul no século. O Flamengo do segundo semestre de 19. Deixa eu perguntar uma parada antes de você continuar aí, porque eu falei isso aqui no programa e gerou uma certa polêmica. Tá. Mas eu tenho... Não é porque sou, bom, talvez seja Lógico porque eu que sou é flamenguista. Qual o problema? Mas, não, o que eu falei? E eu falei que eu acho que o Jorge Jesus é uma boa opção pro Brasil e tal, porque, além de tudo, existe um campeonato brasileiro, um futebol brasileiro, antes e depois do que o Jorge Jesus fez aqui. Dá pra dizer, porque o sucesso do Abel Ferreira também... Por que o Palmeiras também contrata o Abel Ferreira? Pois é. Sim. Porque ele era português também. E até aquela famosa célebre manchete, né? Pelo jogo o PAOK dele contra o Benfica. Abel, ex-Braga, vence o Não, Jesus, é muito louco isso, como é que... Você nunca vai lembrar, mas eu vou lembrar porque o Galo vai ser... O Atlético não lembra. Que o Jorge Jesus, ele foi ver Atlético e Flamengo, todo mundo achando que ele ia pro Atlético, e o Atlético ganhou com um jogo a menos, gol do Xará, e ele vai pro Flamengo. E o Paulo Pelaipe, que evidentemente não é o Landim e não é o Brás, para a felicidade do Pelaipe não ser nem o Landim nem ser o Brás, ele liga e fala, não sei se é para o Landim ou para o... tá aqui é o Jorge Jesus, treinador. Pô, vamos pensar, e foram e deu aquela maravilha. Deu o que deu. Bom, e aí ele sai do Flamengo muito por conta da pandemia, muito por conta de uma proposta do Benfica, muito por conta do Rio de Janeiro, questões pessoais também dele e tal, e volta. Ok. Aí, gente, aqui não é especulação e eu não gosto disso aqui, mas é informação. No Benfica ele foi muito infeliz na segunda passagem, dentro e fora de campo, mais fora do que dentro, mas enfim, mas acontece, né? Ok. Tá indo muito bem no futebol saudita, ele é muito bom treinador, inegavelmente. E tem uma história no Flamengo que se eu sou ele, nunca mais volta no Flamengo. Não é com aquela bobagem, não volte onde você já foi feliz. É porque pra ele manter o nível daquele time espetáculo... Gente, o Pablo Mari virou Beckenbauer. Pois é. Virou Aldair, virou Moser. Pois é. Cara, o Rodrigo Caio jogou a temporada inteira. Pois é, que é um ótimo jogador. Mas não conseguia. Enfim, o Arão jogou muito, o Gerson joga pra cacete, a Arrascaeta é um dos melhores estrangeiros da história. Fazer Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique e... Gabigol, não marcar, e Arrascaeta não marca, não precisa Rafinha marcar voando, tanto, Felipe Luiz, sensacional. Diego muito bem, que é um ótimo goleiro, enfim, time fantástico, ok, pronto. Pode fazer na seleção? Óbvio, mas assim, aí informações daqui e dali, embora muita gente do Flamengo defenda e com razão, o próprio Diego Ribas e tal, mas assim, ele não é um cara fácil. Ao mesmo tempo, por ele ser numa seleção no teu dia a dia, tem essa vantagem. Claro que numa Copa do Mundo o que mais vale é o dia a dia também, pode gerar atritos. E quando eu falo, e tenho falado bastante, que o Neymar não quer ver de pintado de verde e amarelo, é um fato, mas o Neymar não é um cara rancoroso. De repente É isso que eu ia falar. Eu também acho que ele consegue. E o Jorge Jesus, por óbvio, para ir para a seleção brasileira, Ele abraça o Roberto Jefferson, sai de mandar com aquela Zambelli dando tiro para cima. Pô, não tem problema. Com aquela Zambelli pro Jean Nunes, para deixar claro. Enfim. Então, quanto a isso, não tem um problema. Eu tenho lá minhas questões, e é uma questão que isso vale para o Jorge Jesus, repito, valeria para o Guardiola, para o Tele, para o Zagallo, para o Klopp, que eu amo de paixão. Uma coisa é você treinar um clube, outra coisa é a seleção, a gente sabe. E na seleção você precisa ser um selecionador. E aí eu discuto até o Guardiola, que para mim é o Pelé do banco, é o Guardiola. Será que isso vale pro Jorge Jesus, vale pro Ancelotti, que nunca treinou, pro Mourinho, que é um cara que eu respeito, mas não gostaria de vê-lo na seleção nem no auge, acho que não bate muitas ideias, ou com aquilo que a gente pretende de seleção brasileira, ou já fomos pretenciosamente no passado. Eu também, mas sabia que pra um ano eu gostaria, Maurão? De repente pra ganhar o Hexa. Entendeu? Tipo assim... Mas então, porque eu sei que ele não vai ficar muito tempo, mas tipo, galera, vem cá. Eu não sei o Mourinho, tá? Mas enfim, mas de novo, a gente não sabe, até porque o Mourinho também não foi selecionador. Então, assim, é uma incógnita. De novo, é uma aposta, porque, repito, se viesse o Guardiola hoje, ou o Guardiola de 2011, o Tele de 81, que montou aquela grande seleção brasileira para a Copa de 82, o Zagallo de 70... O Klopp não conseguiria fazer, provavelmente. Provavelmente o Klopp de 2019... Precisaria ter um tempo de... O Mr. M de 1999, o Mandrake, quando lançado o quadrinho em 1934, citando dois mágicos de ficção, Houdini, sei lá... teria problemas com hoje, pelo aquilo que a gente já falou aqui no programa, no início do papo, tá?
Mas assim, se for Jorge Jesus, ok. Vamos lá. Se fosse para mim, eu ainda esperaria o Ancelotti. De novo. Agora é um pouco mais factível. Ele não deve ficar mesmo no Real Madrid. Ninguém descarta uma seleção brasileira, até na questão financeira, para o nível de carreira dele. E outra coisa, se vier o Ancelotti ou mesmo o Jorge Jesus, eu falo, por exemplo, vindo o Jorge Jesus, você topa voltar a morar no Rio ou ele fala, eu quero continuar em Portugal? Pô, pode ficar. Primeiro porque a base toda está lá, né? A última seleção em Copa do Mundo, dos 26 do Brasil, 28 tá lá. A equipe dele, não, e outra coisa, você bota 2 ou 3 treinadores aqui, ou treinadores, ou membro de comissão técnica, analista de desempenho, e ele vai ver também. Ele vai ver de lá. Mas ele fala, cara, acompanha o futebol no Brasil. Eu venho a cada, 15 dias, vejo 1 ou 2 jogos, ou um jogo só e tal. E beleza, eu tô lá porque lá eu vou estar vendo os brasileiros na Europa e os meus possíveis adversários numa Copa do Mundo. Não tem problema nenhum. Então, assim, e hoje você vê pelo YouTube, você vê um cara com a experiência, o conhecimento de causa que tem o Jorge Jesus ou qualquer outro, você pode morar na Europa. E às vezes acha até que é melhor, porque um dos problemas do Jorge Jesus não é só eventualmente vestiário, é as suas conversas dele, as entrevistas, né? Quanto menos ele falar, melhor. Então, assim, deixa quieto. Então, assim, não é pra mim o ideal, mas se vier, tá valendo. O Mauro César falou, acho que na própria Jovem Pan, que tem contato, né? E disse que o Jorge Jesus assiste todos os jogos da seleção, ele acompanha o futebol brasileiro, que ele tá perto. Ele sabe muito de futebol, acompanha, mas tá doido pra voltar, assim, né? Uma coisa que eu gostaria desses grandes nomes que a gente falou de Mourinho, de Jorge Jesus, seria o fato de que, eu não sei, né, assim, mas o que a gente sente é que o PVC até falou que na Copa América teve a questão dos hotéis, que ia ficar separado, e depois o Edinaldo bateu o pé e ficou todo mundo junto. Que esses caras, eles não aceitam isso. Eu acho que, tipo assim, o Mourinho e o Jorge Jesus, eles gostam de estar no comando de todo o departamento, né? Tipo, tanto futebol, mas, tipo, médico, desempenho, scout, fisioterapia, enfim, eles estão por dentro de tudo, comandam logística, e isso facilita. E eu acho, hoje, pra mim, e eu gosto muito do Rodrigo Caetano, mas, principalmente pelo que ele fez no Galo, mas eu acho que pelo tamanho que o Edinaldo tá lá e o tanto que ele está confortável no cargo, é necessário um cara que, tipo, mano, não, eu vou escolher, eu vou mandar, eu quero, porque eu não sei se é tão bloqueado assim, sabe? Se é tão fechado. Eu tenho a impressão que muita gente palpita ou... Nem é o palpite de convocar, mas é o palpite tipo, dá aqui, mesmo. Também aqui. Pô, não, vamos por esse avião, essa rota. Tipo assim, eu acho que isso não dá certo pra focar. Não tem total razão, Matheus. E assim, a gente teve no futebol brasileiro, em períodos diferentes, claro, o tamanho de comissão. Pô, 70, que foi a primeira grande comissão e foi fundamental. Comissão técnica. 58 já era para o padrão de futebol até mundial, mas 70 sobretudo, que você tinha inclusive o supervisor Cláudio Coutinho, de história bárbara no Flamengo também, começa a montar o grande Flamengo, é o treinador campeão pelo Flamengo de 80 e treinador do Brasil em 78, já é não tão feliz, mas enfim, você já começa a ter uma super comissão técnica e acho ótimo, cada vez mais você precisa ter esse grau de especialização, mas enfim, treinadores como, pegar exemplos brasileiros, tá? Tele Santana, Vanderlei Luxemburgo, Parreira num outro tipo de estilo. O Filipão, ele é um treinador coach mesmo. O seu cara que, eu quero saber como é que tá a grama, eu quero saber que hora o cara vai dormir, quero saber da alimentação. Como é o Guardiola, né? O Guardiola também é assim. E o Klopp de um outro jeito também. Então eu acho legal. E claro, você tem uma condição de CBF que faça isso. O Tite, do jeito dele também. O Tite delegava mais. Mas também, e eu acho que não tem como você não ter esse... Não é paizão. Mas esse cara que meio que administre tudo... Como falavam também treinador de seleção, um campeoníssimo Emerson Leão, ele falava que foi um dos caras mais profissionais e exigentes que eu conheço no futebol. E acaba sendo até chato por isso, que assim, eu sempre fui chato. Eu, de moleque, estava no Brasil em 70 com 19 anos, o Leão. Era o terceiro goleiro na época, e tinha bola para ser até o primeiro, né? O Leão já cobrava, já exigia, se exigia muito, mas assim, e como treinador ele falou, cara, eu até parei de ser treinador agora porque eu trabalho, tem uma idade, você não consegue mais um grau de exigência, né? E mais, num país em que se a gente cobrasse das nossas autoridades o que a gente exige do treinador da seleção brasileira, do lateral esquerdo do Flamengo e do goleiro do Corinthians, a gente seria um país muito melhor. Se a gente soubesse de outras áreas o que a gente sabe de futebol, a gente também seria melhor. Então assim, é muito exasperante, cara.